Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Caíse e você está em mais um Caíse com os arquétipos. Tô falando assim baixinho porque já é noite, a galera já tá dormindo, mas eu tô aqui, bora trabalhar. Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre o arquétipo do tatu. O tatu, a minha experiência com o arquétipo do tatu foi breve, foi mais ou menos uns 15 dias com o arquétipo do tatu. E ele é um arquétipo de proteção, porque ele tem aquela casca durinha que é tipo um limite, né? Entre o aspecto molinho dele, né? Que é o interior dele, e o externo. Então, quando ele é ameaçado por algum predador, ele vai e se fecha, e só depois que ele abre, para poder continuar a sua vida. E por que que eu acionei o arquétipo do tatu? Eu, né, nessa coisa de fazer o canal e também de falar um pouco de mim, eu percebi que no meu ambiente pessoal, não com vocês, né, gente, porque muitos de vocês eu nem conheço e tem gente que é de outras cidades, outros estados, então, não com vocês, mas no meu meio pessoal, na cidade de Campinas, e minha parentela e um monte de gente começou uma coisa de estarem muito olhando assim para a minha vida. E num sentido de, tipo, comentar, perguntar, querer saber. E de repente, não mais que de repente, o meu noivo começou a apresentar várias questões. Ele ficou doente, ele teve situações complicadíssimas no trabalho dele e um monte de coisa difícil e ruim começou a acontecer assim, uma atrás da outra em cadeia. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a pedir a Deus proteção pra gente e foi quando esse arquétipo ele surgiu no nosso caminho, né? Então, eu até pensei em mandar pra ele, mas como ele é muito cético, falei, não vou mandar não. Mas eu ativei esse arquétipo alguns dias e foram dias muito preciosos porque eu fiquei mais na minha, né? Boca fechada não entra mosquito, não entra mosca. E ao mesmo tempo eu fiquei mais reservada. Se alguém perguntava tá tudo bem, mesmo que não tivesse tudo bem. E assim por diante. Ema, cada um com seus problemas. E eu percebi como quando você ativa um arquétipo, geralmente eu vou descobrir o nome da youtuber que fala sobre isso, mas a pessoa que está muito próxima a você, ela também sente a influência desse arquétipo. Né? Então, por exemplo, era um arquétipo de proteção, então ele protegeu nós dois. Eu não sou cética, eu creio em Deus, eu busco, enfim, eu procuro me blindar de alguma forma, mas ele não, né? Ele não estava procurando, vamos dizer assim, essa proteção na religião dele e tudo mais. Então eu percebi que ele estava sendo alvejado, não estava sendo nem atacado, estava sendo alvejado mesmo por uma série de coisas, né? E eu sempre trago assim algumas coisas da minha vida, porque assim, o YouTube não, mas algumas plataformas são alguns lugares em que as pessoas elas não falam de si de verdade, né? Só mostra a parte boa. Mas eu acho importante a gente também falar sobre ser gente como a gente, sabe? Gente de verdade que passa momentos muito bons, mas também tem momentos muito ruins. E esse foi um momento muito ruim que a gente viveu. Ele ficou doente, o trabalho ruim, as situações muito complicadas, era tipo uma coisa atrás da outra acontecendo. E aí apareceu essa questão aí do arquétipo do tatu. E eu falei, quer saber? Eu vou ativar. Eu tava com outros arquétipos ativados e ativei o arquétipo do tatu. Fiquei um tempo com ele, a primeira coisa que eu senti é que o tatu tem uma parada assim de humildade, né? E eu que estava muito agitada, às vezes para falar com as pessoas, por conta dos nervosos que eu estava passando, eu fiquei um pouco mais na minha e falei mais tranquilo com as pessoas que eu precisava falar, que tinha que ser delicada, entende?
Eu percebi isso, falei, nossa, a Caíse mesmo jamais falaria assim com essa pessoa, porque ela é babado. Essa pessoa é difícil. E aí eu vi ali que o tatu me ajudou a lidar com essa pessoa com muita maestria, porque ele tem uma coisa muito boa de comunicação, né? Muito bacana isso. Eu achei, embora não seja um bicho, não sei como ele se comunica lá, mas ele tem uma coisa legal de uma comunicação fluida, de uma coisa que os outros entendem. Parece que você às vezes quer jogar uma coisa no outro e aquela linguagem meio truculenta, meio com raiva, o outro fica refratário, não entende. Mas quando você tá com o tatu, ele vai achar um caminho para poder se comunicar com aquele outro ser humano, seja se ele for difícil, se ele for fácil, não importa. E claro, a segunda coisa que eu senti foi proteção. Parou, simplesmente parou de acontecer aquele monte de coisa. Lógico que eu também pedi ajuda a Deus, né? É porque, né, ele nos ajuda. E também, né, e crendo nisso, aquela carapaça do tatu, eu creio que, vamos dizer assim, espiritualmente, energeticamente foi muito importante. Eu comecei a perceber que alguns problemas que estavam muito sem solução começaram a ser resolvidos no trabalho dele. Ele utiliza algumas coisas que ele precisa que funcionem, voltaram a funcionar, ou melhor, a gente foi dar um passeio, o negócio quebrou. Aí ele levou justo num lugar que resolveu e era um problema muito simples, sabe? Um problema assim, bobo, mas se não fosse visto por um especialista, alguém que conhece bem da área, iria custar muito caro se ele fosse numa outra oficina para poder consertar essa questão aí do veículo dele. Então, é, naquele momento eu vi, falei assim, nossa, realmente, porque se fosse para um outro lugar onde tivesse uma pessoa que, vamos dizer assim, é mais aproveitadora, iria dizer que era um problema gigantesco, que era o que ele estava pensando, né? Porque dinheiro também estava saindo assim pelo ladrão, sabe? Tava sendo desse jeito. E aí ele foi e a gente quebrou, vamos dizer assim, bem em frente uma mecânica que olhou com calma, tudo direitinho e no final foi muito baratinho o conserto e tá funcionando perfeitamente até hoje. Uma coisa que estava dando problema recorrente e dinheiro saindo, de forma que ele estava ficando muito desesperado, porque assim, existe uma frase que diz que inveja é pior do que, vamos dizer assim, eu não vou falar um termo preconceituoso no sentido religioso, mas inveja, vamos dizer assim, é a pior magia que existe. É a pior coisa que pode acontecer para alguém nesse sentido espiritual, entendeu? Então, não estou dizendo que eu tenha tantas coisas, nossa, como ela tem motivos para que as pessoas sintam inveja, mas, gente, a inveja, ela não vem assim, sabe, necessariamente de bens materiais. Às vezes alguém tem inveja do seu sorriso, do jeito que você conversa, da sua confiança, da sua autoestima, da sua ousadia diante da vida, de você não se conformar, de você batalhar. Então, não pensem que só vão ter inveja da pessoa que tem o carrão, que tem a casona, que tem tudo. Não, não. Então, tome bastante cuidado com isso. Se você sentir que está acontecendo tipo uma coisa atrás da outra, você não sabe o que é, ore, vigie, feche a boca e ao mesmo tempo bota um tatuzinho na tela do celular porque não vai fazer mal para ninguém. No meu caso não fez mal, fez muito bem e o efeito que eu tenho para dizer para vocês é esse. A proteção veio sim. Eu percebi que ele começou a ficar mais calmo porque parou de acontecer aquele monte de coisa. Era coisa na saúde, era coisa no trabalho, coisa na saúde, coisa no trabalho. Ou seja, duas coisas que desestabilizam qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. E como ele não estava assim muito ligado nessa blindagem, infelizmente ele pegou bastante coisa, né? E
fiquem atentos, né? Nem tudo são flores no mundo dos arquétipos. Não era catarse relacionada às finanças, nada disso. Mas às vezes não para na gente, mas para em quem está próximo da gente. É, aquela magia, vamos dizer assim, muitas aspas, ou então aquele olhar um pouco mais, oh, você tem isso? Eu nunca vou esquecer de uma coisa que eu vi, ninguém me contou, né? É, a minha irmã e eu, a gente fazia parte de uma igreja e os irmãos tinham, alguns deles tinham carro, tinham boas colocações e tal, e ela estava em ascensão no trabalho dela. E eu não sei se vocês lembram daqueles celulares da Ericsson. Ah, eu não lembro, sei que eram celulares assim, rádio que falava, sabe? E eles eram tidos como os mais chiques da época, assim, tipo, que eles faziam umas coisas que nenhum outro fazia. Era tijolo, também era, só que ele era, tipo, mais moderno. Aí, minha irmã, né, bem colocada no trabalho, graças a Deus, em ascensão, teve condições de ter um desse, né, que na época era tipo, sei lá, não vou dizer um iPhone, mas era uma coisa assim, pá, sabe, bem grande. E aí chegou uma irmã que tinha condições, que tinha carro, que tinha cargo, e ela só deu uma olhada e falou: Nossa, você tem esse telefone? Deixa eu ver. Pegou, olhou, não sei o que. Nossa, parabéns, queridos. No outro dia, o celular tinha quebrado. É sobre isso. Então, muito cuidado. E o tatu me ajudou nisso. Então, se tiver precisando de proteção, né, se vê que as coisas estão meio perturbadas, meio estranhas, põe tatu, porque ele vai ajudar você a colocar limite nas pessoas, até mesmo energeticamente, entendeu? Porque a gente às vezes se envolve tanto numa situação que a gente pega as coisas meio de para-raio, sabe? Quando você fica meio negativão, sabe? Fica meio pesadão, fica meio pá, baqueado, meio triste. Cuidado, pode ser que você absorveu coisa que nem era sua e agora vai ter que lidar com isso, tá bom? E esse foi mais um Caíse com os Arquétipos. Beijo, até a próxima. Se gostou, curte, compartilha. Tatu é um arquétipo do elemento terra, né? Tá bom? Então, se quiser saber mais sobre ele, estuda. Não falei muito sobre o lado luz, mas basicamente ele é para situações que você precisa se proteger, se blindar de todas as formas, tá bom? Um abração.